Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina na minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, e eu te amo. Dúvidas de Heloísa sobre as coisas que lhe acontecem. Ela quer saber se são de Deus ou do demônio. A obediência não tem razão humana, sua razão é divina. Esta manhã me encontrava toda oprimida e com temor de que não fosse Jesus bendito que operava em mim, mas o demônio. Mas apesar disso, eu não sabia conter-me em buscá-lo e desejá-lo. E assim que se dignou vir, me disse: o que é que garante que o sol nasce senão a luz que põe em fuga as trevas noturnas e o calor que expande na mesma luz? Se se dissesse que o sol nasceu, e no entanto parece mais densa a escuridão da noite, e não se sente nenhum calor, o que dirias tu? Que não é sol verdadeiro o que saiu, senão falso, porque não se veem os efeitos do sol. Agora, se a minha visão te afasta das trevas e te mostra a luz da verdade, fazendo-te sentir o calor da minha graça, por que queres cansar-te o cérebro pensando que não sou eu quem obra em ti? Acrescento, porque assim o quer a obediência, que no outro dia estava pensando que se de verdade acontecem tantos castigos que escrevi nestes cadernos, quem terá coração de ser espectador? E o bendito Senhor claramente me fez compreender que alguns se realizarão enquanto ainda estiver sobre esta terra, outros depois de minha morte, e alguns outros serão diminuídos em parte. Então eu fiquei um pouco mais aliviada por pensar que não era a minha vez de ver todos. Aqui está satisfeita a senhora obediência, que começou a franzir a testa e dar lamentos e a repreender. Parece que essa bendita senhora não quer em nenhum modo adaptar-se à razão humana. Não quer ocupar-se de nenhuma circunstância, mas parece que não tem razão. E na verdade é um martírio ter que ver com alguém que não tem razão, porque para poder estar um pouco bem, é necessário perder a própria razão, porque a senhorita vai se gabando. Eu não tenho nenhuma razão humana, por isso eu não sei adaptar-me à maneira humana. Minha razão é divina. Quem quiser viver em paz comigo é absolutamente necessário que perca a sua para fazer aquisição da minha. Assim como raciocina a senhorita, o que se pode dizer? É melhor calar-se, porque ao direito ou ao contrário sempre quer a razão e se gloria de negá-la sempre. Ai, meu Deus. Então, sobre a luz, né, dessa meditação que eu estava ouvindo, sobre essa realidade que Jesus tem falado, né, no grupo, essas luzes que ele deu sobre que é importante partilhar e é importante ser muito sincero, né, na divina vontade, porque às vezes a gente esconde sentimentos que ficam escondidos. A gente pode viver enganando nós mesmos, né? E não ter coragem de pôr para fora certas coisas, né? E que tá ali dentro de nós e que só partilhando, só sendo honesto e sincero, é que realmente a gente vai crescer na divina vontade. Quanto mais sincero, mais simples a gente for, mais honesto, mais crescimento também, mais Deus pode expandir os horizontes, porque pode nos purificar mais rápido, né? Então é muito mais forte, né? Essa ação, se a pessoa for perseverante na partilha, né? E tal, e não ter medo, né, do que sai, né? Não ter medo, assim, de ser repreendida, de ser corrigida, porque isso é Jesus expandindo mesmo o território, devo dizer assim, dentro de nós, tendo mais espaço dentro de nós, né? Purificando, mostrando para nós o que é falso, o que é ruim, o que não é bom, mostrar para nós o que é trevas dentro de nós, que se não tiver a graça dele, a gente nem sabe. Se não dá uma luz para nós, a gente não sabe, entendeu? As trevas que tá ali dentro. Às vezes a gente não sabe, ou às vezes a gente sabe e finge que não sabe porque não quer parecer feio, né? Então, sabe assim, você não quer contar uma coisa horrível que você pensou de alguém, porque você não quer que as pessoas pensem que você é feia, né?
Então, às vezes a gente esconde coisas de nós, né? E uma coisa assim que é importante é essa sinceridade de tudo que você pensa, né? Você vê que a Luísa, gostando ou não, ela tinha que pôr tudo. Até as coisas mais absurdas que ela pensasse e falasse, mas e que Jesus corrigia ela e tal, mas ela tinha que ser honesta e pôr exatamente se ela tá zangada, se ela tá bem de boa ou não, assim, a parte humana do que ela sentiu e a parte divina do que o Senhor disse para ela. Então, assim, Jesus se agrada desse coração sincero, que não tem máscaras, né? Que não tem uma vida dupla, né? Que não tem o que esconder, que não tem rabo preso com nada, que não tem nenhum interesse humano, né? De ser bem vista. Então, nem aqui entre nós também não pode existir isso, né? Um interesse, assim, de parecer bonito. E aí você diz uma coisa que você não tá sentindo de verdade, mas você pensa assim, eu tenho que, né, seguir a linha de raciocínio ali, porque senão vão falar mal de mim, vão pensar mal de mim, né? No fundo, você tá com alguma coisa inculcada dentro de você, um ciúme, alguma coisa que você não quer falar a respeito, mas você sente um ranço. Eu sentia ranço, eu sentia ciúme, né? Eu sentia essas coisas dentro de mim. Eu precisei falar isso, eu precisei muitas vezes falar do ciúme que eu tinha, né? E do quanto que aquilo me incomodava. E que não me deixava totalmente assim, livre, né? Disposta, inteira ali, tentando assim conseguir prestar atenção na luz, porque ficava aquele sentimento horrível, aquelas trevas, né? Mas só assim, expondo, e Jesus prefere que a gente mesmo faça esse trabalho, né? Que a gente mesmo seja essa boca aberta, né? Que a gente, quanto mais sincero a gente mesmo se expõe, ele nem precisa permitir circunstâncias de fora, né? Porque a gente mesmo se expõe, né? A gente mesmo já é boca aberta, a gente já é honesto e sincero. E isso agrada a Jesus porque isso é a simplicidade, né? Ele fala disso no livro do céu, sobre sermos íntegros, né? Então, essas trevas, né, que está sendo dita, às vezes são nós mesmos. Quando por algum motivo a gente tem rabo preso, ou, né? Nossa, eu tô sentindo ultimamente um nojo de falsidade, né? Tanta coisa que eu peço a Jesus para me ajudar a não ser falsa, né? No como viver a caridade, mas que tem coisa que a gente, como é que a gente fala? Dissimula. Mas não é falsidade, é diferente a dissimulação, né? Porque aquela pessoa não está aberta para ouvir certas coisas, mas mesmo assim, você não fica bajulando, não é falso, né? Então, como fazer isso? Porque, assim, para mim, essas manipulação que acontece entre as pessoas, eu acho tão horrível. É totalmente trevas, né? Essa manipulação. Tava pensando no sentido, assim, dessa manipulação. É quando você, por exemplo, alguém te faz um favor, né? De certa forma, é um meio de te manipular. E depois, não é gratuito aquilo que a pessoa te faz, né? E aí, querendo ou não, por causa dela fazer esse favor, você é falso com a pessoa, né? Você quer agradar a pessoa e não tem coragem. Às vezes ela te deixa numa situação desconfortável, que é errada, que não tá certo, que tem que cortar certas coisas, mas você não tem coragem de pôr limite. Porque aquela pessoa, de certa forma, faz um certo favor para você, né? Essas manipulações que acontecem, isso acontece muito nas famílias, né? Essas manipulações, né? Porque se você tiver rabo preso com a pessoa na terra, você não vai conseguir, assim, ser transparente, né? Você não vai conseguir. Você vai ser trevas às vezes, né? Porque você não. Sei lá, né? Você não vai ter coragem de falar algo, né? E perder aquela ajuda porque tem algum interesse humano, tem algum interesse de. E Deus não quer isso. Então, quando Jesus nos mostra aquilo em nós que tem que mudar, o interesse humano, o amor próprio, o respeito humano, é para mostrar essas trevas, né? Porque é o contrário da luz, né? Que a luz é você não se move por nenhum desses tipos de interesse. Então, se Jesus pede, olha, corta essa situação porque não está certo, você é firme, você não fica pensando se vai perder a ajuda daquela pessoa, se aquela pessoa vai pensar mal de você, né? Jesus te mostra ali uma situação que tem que ser equilibrada e você precisa ser justo e honesto, né, diante de Deus. É razão divina, não é humana. Porque se você viver de opinião própria, você vai ficar pensando, né, em agradar o humano.
E não vai, e é trevas o humano é trevas, né? Esse agradar o humano é trevas, entendeu? E você é uma falsa paz. Ai, mas eu tô em paz, aceitando tais coisas. Não tá. Às vezes você tá falando isso, mas é uma falsa paz. Você sabe se é verdade essa paz ou não. É uma paz que realmente você tá bem, que não fica uma perturbação na sua cabeça, que você consegue ficar tranquilo, você já tem as luzes, as respostas, e elas realmente te convenceram, ou você fica voltando naquele problema, se debatendo. Então, se você não consegue conviver com aquilo, se tem algo de errado ali, então tem uma treva ali, que tem alguma coisa ali que tem que consertar. Às vezes, tem pessoas que guardam sentimentos, né? Até entre nós aqui, né? Ah, eu sinto que, sei lá, a neném chegou. Eu sinto que a Aline não liga muito pra mim. Vamos supor, a pessoa sente alguma coisa assim, né? Tô dando um exemplo, né? Que às vezes a pessoa fica guardando algum ranço de alguma coisa que ouviu e a pessoa ouviu aquilo com a cara meio torta, né? Aquilo não desceu bem a garganta da pessoa, alguma coisa que foi dita. Aí ela, deixa pra lá. Se eu falar vai ser pior, sabe? É trevas, não vale a pena, né? E isso trava tanto pra ação, a cura acontecer. A cura não vai acontecer se você se fechar, se você engolir sapo. Não é engolir sapo, sabe? Não é ficar ali se entorpecendo, se entupindo o canal mais ainda, porque aquilo ali uma hora vai explodir de alguma, você sair, você se fechar, entendeu? Então, assim, é coisas que é melhor, sabe, já ser sincero e já jogar fora o humano. Por exemplo, eu tinha muito ciúme da Michelle. Depois da Aline, era a pessoa que eu mais tinha ciúme, era da Michelle. Eu tinha muita dificuldade quando de acolher até as luzes que ela recebia, né? E as coisas que era falada a respeito dela, porque eu não conseguia ver assim, ó, tá elogiando Jesus, né? Tá elogiando Deus nela. Tá elogiando, né? Ela não existe a pessoa dela. Eu não conseguia abstrair dessa forma. Eu ficava como se eu estivesse numa competição, né? E ficava com aquela rivalidade, né? E aquilo estava me corroendo, porque quando acontecia alguma situação que ela transbordava, de luzes, né? E aquelas luzes é justo falar, né, a respeito da Aline pontuar, né, como que Deus falou poderosamente através dela. Eu travava, eu já não queria falar, eu já me sentia assim, o meu áudio não é digno mais, né? Brilhou tanto a luz dela que eu tô ofuscada. Sabe umas coisas bestas assim que a gente carrega de, sabe, assim que as meninas, sabe, uma com inveja da outra, umas coisas assim, gente, mas isso é treva. E eu precisei falar, eu precisei contar o que eu estava sentindo, eu precisei chorar essa dor, eu precisei pôr isso para fora, para Jesus me libertar através da verdade. Então, assim, eu só posso dizer com toda segurança que isso não é uma coisa mais que eu estou vacinada contra isso, de tanta luz, de tanta cura, porque realmente o processo foi verdadeiro, aconteceu, você fixou em mim. Ah, mas Ruth, pode acontecer de novo? Não sei, pode. Eu não sei quem sou eu. Não me garanto em nada. Eu não, sabe, nem para mais nem para menos. A gente tem que ser um nada, não é? Mas assim, eu tenho as luzes, eu tenho o trabalho de Jesus, né? Eu tenho a compreensão que ele deu, né? De tudo isso. É diferente de antes, né? Enquanto eu estava naquelas trevas e que eu não admitia, entendeu? Eu ficava ali, aí entope o canal, tá? Parece que entope para você, você fica bloqueado para receber mais entendimento também, porque fica aquele trem fica te corroendo, você não consegue, você não vai conseguir fingir, sabe? Aquilo ali, nossa, não vale a pena, é uma coisa muito nojenta, né? Então Jesus quer que a gente seja simples, honestos, sinceros, né? Foi bonito ontem a Laurice falando, né? Foi interessante, né? Porque assim, ela estava jogando fora, né? Uma coisa que talvez já estava corroendo ela há muito tempo, né? E depois das luzes, do chacoalhão de Jesus, ela se abriu, né? E é assim que se limpa o canal, é assim que se esvazia. E quanto mais a pessoa fala, partilha sem medo, ela é honesta. Olha, eu sei lá, senti essa repugnância, isso, né? Mas eu vi que é meu humano, mas Jesus tal. Igual a Aline falou como ela é com Jesus, ela fala o que ela está pensando mesmo, né? Na cara e na coragem. Ela não esconde nada, ela não precisa fingir, ela não precisa esconder uma vida lá na casa dela de um jeito
E para nós chegar e mostrar só felicidade, tudo bem. Se ela tiver alguma coisa encucada, ela vai falar. Se ela tiver com algum debate com Jesus, ela vai falar, né? Então isso mostra assim também que Jesus quer isso de nós, essa sinceridade, né? E através disso é que realmente mais se cresce, né? É dessa forma também que Jesus pode nos purificar, né? É falando, ele não vai expor ninguém de graça. Tipo assim, exemplo, eu vou mexer com alguém bem calado aqui, o Luiz. Jesus não vai vir do nada, assim, sabe? Sem ter uma disposição da pessoa, não. O Luiz tá de falar um trem, um segredo dele, uma coisa assim, e eu vou falar aqui, gente, eu tenho uma coisa para falar aqui agora do Luiz, ó. É isso, nunca. Assim, ele não vai invadir dessa forma, entendeu? Ele vai trabalhando que se dispõe também a esse trabalho de Jesus. Então, quem não conta muito a vida, assim, não conta nada, a gente nem sabe muito se a pessoa está entendendo bem, se a pessoa... Não dá nem para saber se ela está com alguma paixão ainda, amor próprio, nem ela se conhece porque ela não fala, e nem ninguém conhece ela para ajudar também, né? Para Jesus, através de um e do outro que está ouvindo, ajudar também a colher dados, vamos dizer assim, né? Porque nós somos como que colhendo dados da alma que Jesus vai dando, né? Mas não dá porque para perceber nada, porque a pessoa não abre a boca, a pessoa não conta, a pessoa não traz nada, né? A pessoa não partilha. Então, assim, às vezes as trevas é esse conforto que ela tá, e ela acha que tá na luz. Será que ela pode garantir que tá na luz mesmo? Ela entende tudo que tá acontecendo? Ela entende o que Jesus está fazendo mesmo? Ou tem coisas que ela simplesmente está acostumada com as trevas e ficou ali, habituada àquilo ali, né? E não tem problema, estou confortável aqui, né? Então não dá, não é assim, né? Então, o que é que garante que o sol nasce, senão a luz que põe em fuga as trevas noturnas e o calor que expande na mesma luz? Se dissesse que o sol nasceu e, no entanto, parece mais densa a escuridão da noite e não se sente nenhum calor, o que dirias tu? Que não é o sol verdadeiro que saiu, senão falso. Porque não se vê os efeitos do sol. Então isso tem que ser verdadeiro. A gente não inventa paz. A gente não inventa que está entendendo. A gente não inventa assim, eu estou libertado disso. Eu criei na minha cabeça, fantasiei que eu não tenho tal coisa. Você nunca vai declarar algo se você não viver isso, né? Então, agora, se a minha visão te afasta das trevas e te mostra a luz da verdade, fazendo-te sentir o calor da minha graça, por que queres cansar teu cérebro pensando que não sou eu quem obra em ti? Então, é muito fácil essa percepção, né? Da ação da verdade. Ela é nua e crua, né? E ela vai te afastar das trevas. Então, assim, ela não vai concordar com o ser humano. Ela não vai mentir. Ela vai ser muito direta com você, né? E a ação da luz é tão poderosa, né? Porque assim, ela te afasta das trevas mesmo, né? A visão dela te afasta das trevas mesmo, né? Porque às vezes ela aponta algo que está dentro de você, o interesse próprio, alguma coisa assim muito forte, né? E te mostra a luz da verdade, né? O que é correto, não é esse tipo de atitude, ó. Eu quero isso, 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 isso. Então é tão poderoso isso, como que a gente não vai acreditar, né? Ao contrário, o que que é trevas? As trevas vai te manter no conforto, numa segurança humana muito grande, em que você vai pensar assim, não preciso falar nada da minha vida. Eu não preciso contar nada para ninguém. Ah, isso aqui não importa, né? Vou só fingir que não está acontecendo e vou continuar ali. E você acha que é isso que Jesus quer? Jesus quer você triste, nas trevas, amarga. Ah, eu tô amarga, mas deve ser estado de ânimo. Eu tô amarga porque eu sinto que a Aline não gosta muito das minhas partilhas. Eu tô amarga, mas deve ser coisa minha mesmo, é só aguentar calado. Parece que tem umas pessoas que ela gosta mais de conversar, outras não. Vamos supor que você tem esse pensamento assim na cabeça. E você fica aceitando aquilo. E você não morre de medo de falar com a Aline, morre de medo de contar no grupo que tá pensando isso. Então você entra, sorri, faz cara de paisagem como se não tivesse acontecendo nada. Então, você tá no engano. Você nunca vai sentir a alegria que o outro está sentindo. Você pode até ficar vislumbrada com o testemunho do outro. Mas você vai pensar, ela é feliz, né? Mas eu não, né? Eu não estou sentindo isso. Mas deve ser assim mesmo, né? Deve ser para mim ser amarga mesmo. Deve ser isso que Deus quer de mim. E não é, né? Ao contrário.
Deus quer você limpa também. Deus quer que você limpa para que você também receba a mesma alegria que o outro está recebendo. E o outro está recebendo essa alegria porque ele aceitou ser purgado. Ele aceitou ser limpo. Ele partilhou, recebeu a luz e está vivendo os efeitos dessa luz na vida dele, né? Transbordando de felicidade pela cura que Deus está fazendo. Mas se você se fechar, se você ficar com medo de falar, se você tentar esconder e ser duas caras, não vai funcionar. E você nunca vai experimentar isso de verdade. Só quem dá cara a tapa, quem é ousado, quem não pensa em si mesmo é que sai dessas trevas, né? Quem vai lá e se expõe ao sol, se expõe sem medo, né? Ah, vai sair, mas se sair besteira da minha boca, problemas. Deus vai. A gente sabe que de tudo o que acontece, Deus tira um bem. E como que vai saber se você está nas trevas até de um erro, de uma confusão do que você está entendendo errado? Você, eu li o livro do céu, parece que eu tô nas trevas porque eu entendi errado. Tá, mas como que a gente vai saber se você entendeu errado se você não falar? Você vai ficar na escuridão achando que tá entendendo, que tá plenamente entendendo tudo, e não tá. E Deus não quer te enganar. Deus nunca vai te enganar porque Ele é a luz da verdade. Mas Ele não vai te expor de um jeito invasivo. Não vai fazer ninguém ir lá no seu WhatsApp e, oi, conta aí o que tá acontecendo agora, oi, sai do grupo agora. Não existe isso. Ele vai querer que você age na liberdade, como eu estava falando através de um áudio que a Aline fez. As pessoas precisam se mover, se dispor numa liberdade muito grande, né? Para a graça agir, para Deus agir na vida delas, né? Que se cala, tá perdendo, vai paralisar isso, não vai deixar Jesus fazer esse processo nelas. Vão ficar só, nem sei lá, se vai ficar feliz também não, porque ela pode estar nas trevas sentindo tristeza, né? Pensando um monte de besteira, né? Parece que gosta mais de uns e gosta menos de outro, interage mais com um e menos com o outro, mas não é, uai. Jesus vai ser conforme a alma é com ele. Então, as que interagem mais, as que são mais abertas, ele também pode ser mais. Ele pode falar mais coisas também para elas, né? Iluminar mais. As que não contam muita coisa, não pode fazer nada. Por quê? Porque depende da sua liberdade de se expor, de se abrir. E abrir a boca mesmo, é abrir a boca. É abrir a boca, né? As trevas só vai embora se você abrir a boca. Se você fechar a boca, se você se fechar para partilha, você nunca vai saber, porque o reino da divina vontade não acontece você sozinho, entre irmãos, né? Então Deus já já fez dessa forma de ter instrumentos, né, que ajudam o outro. Então, se você não se expor, né, então você não vai saber, né? Então, assim, abrir a boca é abrir o coração, é abrir a alma, é sair de si mesmo e negar a si mesmo. Porque se você se cala, se você se contém, você se vê, você existe, né? Você se aprecia muito e se valoriza muito, né? Então você quer manter a sua privacidade. E não tem isso com Jesus. Você não existe, para que você vai ter privacidade, né? Então, assim, né? Não existe a sua vida privativa, assim, né? Mas né, eu e Deus, tá? É você e Deus, né? Mas não é trevas. Se você é você e Deus sem você, né? Sem o ser humano. Com o canal limpo para Deus reinar. Senão não tem reino, não tem Deus coisa nenhuma. Tem trevas e Deus não vai misturar com coisa errada. Então não tem reino da divina vontade acontecendo. Não tem livro do céu, verdade sendo encarnada de verdade dentro de você, né? Então, muito importante isso, né? Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Livro do Céu, volume 4, capítulo 24, 23 de outubro de 1900. O verdadeiro amor nunca está sozinho. Esta manhã, tendo recebido a comunhão, meu adorável Jesus me fazia ver o confessor que punha a intenção de me fazer sofrer a crucificação. Minha pobre natureza sentia repugnância, não porque não quisesse sofrer, senão por outras razões que não é necessário descrevê-las aqui. Mas Jesus, como lamentando-se de mim, dizia ao Pai: não quer submeter-se
Então aqui ela estava, o padre, né, com a intenção de crucificação, ela não estava ali, né, com a vontade, né, então sentia repugnância, mas ela fala que não é porque ela não queria sofrer, era por outras razões. Mas Jesus aí vem e lamenta, né, ela não quer, né, ela não quer sofrer, né. Eu me enterneci ante o lamento. Então, assim, amolece ali, né, ante esse lamento. O padre renovou a ordem e me submeti. Diante o lamento de Jesus, né, ela aceita ali, né. Então, Jesus, ele amolece, né, amoleceu ali o coração, né. Depois de ter sofrido um pouco, como via o Pai presente, o Senhor disse. Depois de ter sofrido um pouco, como via o Pai presente, o Senhor disse: Amada minha, eis o símbolo da Santíssima Trindade. Eu, o Pai e tu. Então, agora esse Pai aqui, será que é o Padre que ele está falando, né? Eu, o Padre e você, né? Então, o símbolo da Santíssima Trindade. É em três, né? O sofrimento ali está acontecendo. Jesus, né? Que quer, daí tem que ser assim, Jesus que quer, o Padre que quer e a Luísa, né? Então, três pessoas, porque é o símbolo, né? Então, esse pai que está aqui é o padre, né? Então, é como se o sofrimento ali, de acordo com as três pessoas, né? Entra em acordo. Meu amor desde ab eterno, então, desde sempre, jamais esteve sozinho, senão sempre unido em perfeita e recíproca união com as três divinas pessoas. Então, assim, as três pessoas sempre estiveram unidas juntos, né? Em todas as coisas. Então, assim, nunca ninguém fez nada sozinho. Né? Então, eles têm um amor recíproco, uma união recíproca. Né? Então, as três pessoas nunca fizeram nada sozinhas, sempre em três, né? Porque o verdadeiro amor jamais está sozinho, senão que produz outros amores e goza o ser amado pelos amores que ele mesmo produziu. E se está só, ou não é da natureza do amor divino, ou bem está só aparentemente. Então, a natureza divina nunca está sozinha, né? Não produz um amor somente para si mesmo, né? É sempre em três, bom, assim, os três sempre estiveram juntos, né? Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, eles sempre estiveram juntos. Mesmo assim, vamos pensar se parece só, como que é? Como Jesus desceu para a terra, por exemplo, né? Só desceu Jesus, mas é só aparentemente, né? A Santíssima Trindade estava com ele. Então, o Pai na criação, o Pai criou, né? Porque quando a gente fala assim, o Pai criou, o Filho redimiu e o Espírito Santo santifica, não é assim que a gente fala? Então, dá a impressão que estão fazendo coisas separadas, né? Que a criação é o Pai que criou, né? Que foi Deus que criou. A redenção foi o Filho que fez, foi Jesus. E santificação é o Espírito Santo. Então dá a impressão que eles estão sozinhos, né? Mas é aparentemente. Né? Então, quando o Pai criou, estava o Filho e o Espírito Santo junto. Quando o Filho redimiu, estava o Pai e o Espírito Santo junto. E agora, na divina vontade, é o Espírito Santo, mas Jesus está aqui e o Pai também. Né? Então, nunca estão sozinhos. Né? Eles estão sempre unidos no mesmo amor, né? Se soubesses quanto me agrada, e me agrada poder continuar nas criaturas, aquele amor que desde ab eterno reinava e reinava ainda agora na Santíssima Trindade. Então, me agrada poder continuar, né? Então, ele continua. Agrada poder descer na criatura, né? O amor eterno, né? O mesmo amor da Santíssima Trindade, né? Aquele amor que desde da eternidade reinava e reina agora na Santíssima Trindade. Então, continuar esse mesmo amor, então é compartilhar o mesmo amor das três divinas pessoas na criatura. Eis porque digo que quero o consentimento
da intenção do confessor unido comigo, para poder continuar mais perfeitamente este amor que simboliza a Trindade Sacrossanta. Então, assim, é como se essa terceira pessoa, né, ele confirma ali, né, eis porque digo que quero o consentimento da intenção. Então, é como se tivesse uma trindade aqui na Terra também, né, como representantes, né, da Santíssima Trindade aqui na Terra. Então, eis porque digo que quero o consentimento da intenção do confessor unido comigo, para poder continuar mais perfeitamente este amor que simboliza a Trindade Sacrossanta. Né? Então, assim, por quê? Que eu pensei aqui, né? São três pessoas. Então, são assim, ele falou que ele não gosta de fazer nada sozinho, né? O amor, né? Então, o amor não dá o amor divino, ele não é sozinho, né? E tudo iniciou com três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Aí aqui, o que ele está fazendo com Luísa é amor também, né? Então é amor. Então, para ser divino, para que simbolize esse amor divino, ele colocou o padre também junto, né? Para simbolizar a Trindade, aquela perfeita união que tem entre Pai, Filho e Espírito Santo, né? No céu, né? Mas na pessoa de Jesus já tá a Trindade ali, né? Mas aqui na Terra, né? Então a Trindade, então é Jesus, o Padre e Luísa, né? Para simbolizar que aquele sofrimento, o que se passa ali é amor divino, né? Então é um amor divino. Pensei nisso, porque isso também para afirmar, né? Que o que se passa ali, que está acontecendo, né, ali na Luísa, nesse sofrimento, que é um amor divino, né? Então pensei nisso também. Mas que ver mais sobre esse trecho. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 17 de outubro, volume 4, trecho 23, de 22 de outubro de 1900. Dúvidas de Luísa sobre as coisas que lhe acontecem. Ela quer saber se são de Deus ou do demônio. A obediência não tem razão humana, sua razão é divina. Volume 4, trecho 23. Esta manhã me encontrava toda oprimida e com temor de que não fosse Jesus bendito que operava em mim, mas o demônio. Mas apesar disso, eu não sabia conter-me em buscá-lo e desejá-lo, e assim que se dignou vir, me disse: o que é que garante que o sol nasce senão a luz que põe em fuga as trevas noturnas e o calor que expande na mesma luz? Se dissesse que o sol nasceu e, no entanto, parece mais densa a escuridão da noite e não se sente nenhum calor, o que dirias tu? Que não é sol verdadeiro, que saiu senão falso, porque não se veem os efeitos do sol. Agora, se a minha visão te afasta das trevas e te mostra a luz da verdade, fazendo-te sentir o calor da minha graça, por que queres cansar-te o cérebro pensando que não sou eu que obra em ti? Para saber se estamos na vontade divina, né, se é Jesus realmente que está falando dentro de nós, no momento em que nós temos que tomar uma decisão, se é Ele que está nos guiando verdadeiramente ou é a nossa própria vontade humana, é só a gente pensar nesse exemplo que Jesus está dando do sol, né? Que como que a gente tem certeza que é o sol verdadeiro que está
brilhando e não um falso sol, né? Nesse exemplo que ele está dando. É por causa dos efeitos que ele produz, né? Dos raios do sol que brilham, né? Que a gente consegue brilhar e do calor a gente consegue ver brilhar, né? E do calor que a gente sente e da luz, né? Da claridade que ele produz também. Da mesma forma, né? Se o que ele está mostrando nos afasta das trevas, né? Da escuridão, né? Daquilo que não pertence a ele, por que que a gente vai ficar cansando o cérebro pensando se é ele ou se não é ele? E aí a gente cai, né, na questão da fé, né? Se a gente realmente acredita que ele vive em nós, né, que nós estamos vivendo a vontade dele, então a gente não pode ter dúvidas, né? E, e por mais que a gente compreenda isso, ainda surgem, né, momentos em que a gente fica ainda achando, né, que a gente está fazendo a nossa vontade quando a gente não está, né? Como um fato que aconteceu na semana, umas 2 semanas atrás, quando a minha cunhada sugeriu, né? Porque ela quer comprar uma casa para para a mãe dela morar aqui na mesma cidade que a gente, né? Então ela sugeriu que se ela comprasse uma casa que fosse muito grande, se a gente queria morar junto, né? Com a mãe dela e o pai dela, né? A minha família junto com os pais dela. E a gente colocaria a minha casa aqui para alugar. Mas, né, na hora, assim, veio uma sensação, assim, de rejeição a essa ideia, né? Mas por quê? Não porque eu não quero conviver com eles, né? Mas porque, com certeza, se isso acontecer, vai tirar minha privacidade, né? O tempo que eu tenho para me dedicar, né, à divina vontade, vai ser mais difícil, porque vou ter que ficar fazendo companhia, porque, né, no caso lá, iam ser 3 quartos para 6 pessoas, então ia ser muita gente e não ia ter espaço, né, não ia ter um cantinho que eu pudesse fazer minhas gravações, minha meditação. E a minha sogra não gosta que a gente fique no celular, né? Ela não gosta, ela não entende, então se ela vê a gente no celular, ela já vem para conversar com a gente para atrapalhar, né? Então, ia ser uma situação difícil, mas se fosse uma situação imposta, que eu não tivesse assim opção nenhuma, eu teria que aceitar, né? Porque é a cruz, né? A cruz a gente tem que abraçar. Mas aí minha cunhada falou pro meu marido decidir, pensar, né? Se a gente realmente queria ou não. E aí meu marido falou comigo e eu falei pra ele, ó, você é quem sabe, porque são seus pais, mas a minha opinião é que não dá certo, não vai dar certo, vai tirar a privacidade de todo mundo, né? E meus filhos vão ter que, cada um tem seu quarto, vão ter que ficar num quarto só, né? E aqui já tá tudo arrumadinho, do jeito que eles querem, vai ter que mudar tudo de novo, né? Esse é um transtorno e desnecessário, né? Porque eles não precisam, né? Eles estão muito bem. Se for ver, eles estão melhor de saúde do que eu, né? Que eu tenho um monte de problemas. E eles estão bem, né? Conseguem fazer tudo, conseguem limpar a casa, conseguem fazer comida, ir no mercado, eles fazem tudo, fazem caminhada, né? E então, né, eu acho que não há necessidade. E aí, né, meu marido concordou comigo e falou com a irmã dele, e ela disse que não tinha problema nenhum, que era só uma sugestão, né? Que, né, que a gente podia querer e aí seria bom para todo mundo, né? No caso, assim, para eles, né, os filhos dela, da minha sogra, né? Mas então, eu fiquei na dúvida, será que é vontade de Deus? Será que é vontade de Deus, né, que eu aceite essa situação, né? Mas é questão de ter refletido um pouco mais, né? Na hora eu pensei, se fosse mesmo vontade de Deus, ia ser uma imposição, ia ser uma coisa assim que eu não ia ter opção, né? Ia ter que aceitar.
Mas como eu tive a opção e eles dois me quiseram me consultar, e pela ordem, né? A ordem é cada um ter sua casa, então, né, foi decidido o que era a vontade de Deus, né? Então são questões assim, é uma luz, né, que ele dá pra gente, assim, que ele já nos orientou, né? Que quando é vontade dele, é algo assim que fica muito, muito forte, assim, que a gente não tem como negar. Então, não tem trevas, não tem escuridão, não tem assim um pensamento assim de estar querendo tirar um proveito da situação, né? Isso é trevas, né? É querer pensar em mim mesma de forma egoísta, só em mim. Mas na hora eu só pensei na divina vontade, né? Eu não pensei assim que ia me prejudicar a mim, né? E pensei no todo, né? Nos meus filhos, pensei, né, no meu marido também, né? Porque é uma situação, né, difícil que talvez um dia possa vir a acontecer, né? Mas, né, não era esse o momento, né? Então ficou tudo bem. E Luísa continua. Acrescento porque assim eu quero obediência, que no outro dia estava pensando que se de verdade acontecem tantos castigos que escrevi nesses cadernos, quem terá coração de ser espectador? E o bendito Senhor claramente me fez compreender que alguns se realizarão enquanto ainda estiver sobre a terra, outros depois da minha morte, e alguns outros serão diminuídos em parte. Então eu fiquei um pouco mais aliviada por pensar que não era minha vez de ver todos. Aqui está, satisfeita a senhora obediência, que começou a franzir a testa, a dar lamentos e a repreender. Parece que esta bendita senhora não quer em nenhum modo adaptar-se à razão humana. Não quer ocupar-se de nenhuma circunstância, mas parece que não tem razão, e na verdade é um martírio ter que ver com alguém que não tem razão, porque para poder estar um pouco bem é necessário perder a própria razão, porque a senhorita vai se gabando. Eu não tenho nenhuma razão humana, por isso não sei adaptar-me à maneira humana. Minha razão é divina, e quem quiser viver em paz comigo é absolutamente necessário que perca a sua para fazer aquisição da minha. Então, a obediência, né, ela tem uma razão divina, né? Ela tem um propósito divino, né? E a obediência, ela representa, né, algo muito importante para Deus, né? Tanto que o pecado original se deu por causa da desobediência, né? Um ato contrário a este, né, da obediência a Deus. E quem quiser viver em paz com a obediência também tem que ter razão divina, né? Não pode mais ver com os olhos da razão humana as coisas que nos acontecem, que acontecem ao nosso redor, que acontecem com o mundo de uma forma geral, né? E então a gente passa a ter uma compreensão das coisas de forma celestial, né? De forma sobrenatural, que não é mais compreensão de quando antes a gente tinha uma mentalidade que era só terrena, né? Pensava só nas coisas assim de forma terrena. Aí eu me lembrei agora da live ontem, né? Quando a Michelle contou lá o testemunho de uma conversa que ela teve com uma pessoa no trabalho dela, né? A respeito do que Jesus falou, né? Do fermento dos fariseus, né? Que era para eles não se alimentarem do fermento dos fariseus. E eu acho que era esse o trecho, sim. E ele não entendeu, né? Por mais que ela explicasse, né? Ele não compreendia. Ele estava levando ao pé da letra. Eu não sei se é esse trecho da Bíblia ou um outro agora. Fiquei confusa, mas é nesse sentido, né? Se a pessoa ela é muito mundana, ela não tem assim nada de espiritual, ela não consegue
penetrar, né, no divino, né, porque ela está com a cabeça muito voltada para o chão, né, para a terra, então ela não consegue compreender o que Jesus está dizendo nas entrelinhas, né? É símbolos que ele, muitas vezes, ele coloca, né, na Sagrada Escritura, e que só a pessoa que estiver assim, cheia do Espírito Santo é que vai realmente compreender, né? Então, ela vai passar a ter a razão divina, porque é o Espírito Santo que vai, né, dar a compreensão daquilo da forma como, né, é a forma como se deve entender, né? Porque Jesus não ia deixar escrita a palavra dele, que é ele mesmo, né, para falar de coisas da terra, né? Por aí já começa o sentido. Se ele é do céu e ele está no céu e ele quer nos levar para o céu, por que que ele vai falar de coisas da terra, né? De fermento. E teve um outro exemplo lá que eu não me lembro agora, acho que foi a Ruth que falou, que eu não estou me lembrando agora. Mas é nesse sentido, né, da pessoa estar muito apegada ao mundo, né? Ela não consegue desconectar do mundo e se conectar com Deus. Então ela não consegue compreender, né? Quando Deus mostra alguma coisa para ela na palavra escrita ou na palavra que vem de outra pessoa, no conselho, uma orientação, ela não consegue entender porque ela tem um bloqueio, né, espiritual, porque né, ela não tem um pensamento do céu, né? Só da terra. Amém, Fiat. Volume 4, trecho 24, de 23 de outubro de 1900. O verdadeiro amor nunca está sozinho. Esta manhã, tendo recebido a comunhão, meu adorável Jesus me fazia ver o confessor que punha a intenção de me fazer sofrer a crucificação. Minha pobre natureza sentia repugnância, não porque não quisesse sofrer, senão por outras razões que não é necessário descrevê-las aqui. Mas Jesus, como lamentando-se de mim, dizia ao Padre, não quer submeter-se. Eu me enterneci ante o lamento. O Padre renovou a ordem e me submeti. Depois de ter sofrido um pouco, como via o Padre presente, o Senhor disse: Amada minha, eis o símbolo da Santíssima Trindade, eu, o Pai e tu. Meu amor, desde ab eterno, jamais esteve sozinho, senão sempre unido em perfeita e recíproca união com as divinas pessoas, porque o verdadeiro amor jamais está sozinho, senão que produz outros amores e goza o ser amado pelos amores que ele mesmo produziu. E se está só, ou não é da natureza do amor divino, ou bem está só aparentemente. Se soubesses quanto me agrado e me agrada poder continuar nas criaturas aquele amor que desde ab eterno reinava e reina ainda na Santíssima Trindade. Eis porque digo que quero o consentimento da intenção do confessor unido comigo para poder continuar mais perfeitamente este amor que simboliza a Trindade Sacrossanta. Então, nesse trecho, né, ele está nos dizendo aquilo que a Aline também comentou na live, né, a respeito de na Terra ser três pessoas também, né, Jesus, né, Deus e a Luísa, né, que representam, então são sempre três, né, antes era Deus, Jesus e a Virgem Santíssima, agora é a Luísa, né, que fica no lugar da, digamos assim, entre aspas, né, da Virgem Santíssima, porque o amor dele, né, desde o ab eterno, nunca esteve sozinho, né, sempre foi um amor só entre Pai, Filho e Espírito Santo, né, um amor tão grande, tão forte, que circula entre eles e se expande, né, que sai deles a diestra, assim, para toda a humanidade, né? E é derramado sobre nós esse amor em excesso, né? De tanto que
que tem amor entre eles transborda. E ele diz, né, porque o verdadeiro amor jamais está sozinho, né? Por isso ele, né, depois que criou Adão, criou a Eva, né? Porque ele falou, não é bom que o homem esteja só, da mesma forma que ele também, né? Não, Jesus, né, Deus, a Santíssima Trindade não querem estar só, também querem a companhia do homem, por isso criaram o homem, né? Mas o homem também precisou de uma companheira da estirpe dele, né? Que foi Eva. Então ele diz que se está só, ou não é da natureza do amor divino, ou né, bem está só aparentemente, como nós, né, que vivemos na divina vontade. Nós aparentemente estamos só, né? Ninguém vai olhar para nós e ver Jesus dentro de nós, né? Então, a gente sabe que é entre nós e Deus, né? Cada um de nós e Deus, o relacionamento na divina vontade, né? Ele morando dentro de nós, Jesus, e nos conduzindo, nos guiando, nos iluminando, né? Nesse relacionamento, nessa intimidade com Ele, só que ninguém vê, ninguém percebe. Agora, fora da vontade divina, a gente pode ver pessoas realmente sós, porque elas não têm o conhecimento de Jesus estar morando dentro delas, então elas ignoram a presença dele, né, em tudo, né, dentro e fora delas. Então elas realmente estão só, não só aparentemente, mas internamente também, né, espiritualmente, estão sós, né, tem pessoas que não suportam ficar sozinhas, né? Porque elas não são boas companhias para elas mesmas, por quê? Porque elas sentem falta de uma outra pessoa, né? Sentem falta da companhia humana, né? Enquanto que a gente, vivendo na divina vontade, não sente falta de companhia humana, porque a gente está sempre na companhia de Jesus, a gente sente, a gente percebe, a gente está o tempo todo conversando com ele, ouvindo ele falar, né? Através das partilhas, através dos estudos, através das lives, através de tudo, a gente está o tempo todo ouvindo Jesus falar, não tem como ficar sozinha, né? E aí eu até amo ficar sozinha, né? Aí que eu fico melhor, né? Sozinha assim, que eu digo, sem as pessoas da minha casa, né? Porque aí posso ficar à vontade, né? Para poder colocar o áudio no último volume para ficar escutando a meditação de todo mundo, né? Fico escutando os estudos, os vídeos que ainda não vi, né? Então, nossa, nem percebo, né? E já, por exemplo, a minha irmã, é só ela e o marido. Quando o marido não tá, ela não se sente sozinha porque ela tem os cachorros, ela diz, porque senão ela ia ficar sozinha, se sentir sozinha, né? Então, é uma diferença muito grande, né? A gente pode estar, ficar assim, poderia ficar um mês, um ano, né, sozinha, que eu não ia me sentir sozinha. E ele quer continuar, né, aquele amor, né, ab eterno, que reinava, né, na Santíssima Trindade, e reina ainda, né, ele quer continuar nas criaturas. E assim, né, ele vai derramar o amor, né, da Santíssima Trindade sobre nós e nós vamos devolver esse amor, esse mesmo amor dele para ele. Então esse amor vai estar sempre assim circulando, né? Ele não vai, o amor ele não é estático, né? Ele se movimenta, né? Ele não pode ficar parado, né? Ele circula entre as três divinas pessoas e agora circula entre os filhos da divina vontade e retorna para ele e assim, né, fica nesse círculo de amor, né, que não tem fim. E da mesma forma, ele queria a presença do sacerdote, né, entre ele e ela, né, para poder continuar mais perfeitamente esse amor que simboliza a Trindade Sacrossanta, né? Então ia ser
Jesus, Luísa e o sacerdote, né? Essa trindade que ia fazer com que esse amor continuasse, né? Circulando também, né? Tá sempre nesse movimento de ir e vir, né? Ele vem para nós e volta, né? É algo incrível e maravilhoso. Amém, Fiat. Ah, em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo, que santificou. Ai, divina vontade, reina da minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina, minha alma, e me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante do vosso olhar materno. Então, tema dúvidas de Luísa sobre as coisas que lhe acontecem. Ela quer saber se são de Deus ou do demônio. A obediência não tem razão humana, sua razão é divina, né? Esta manhã me encontrava toda oprimida e com temor de que não fosse Jesus bendito quem operava em mim, mas o demônio. Mas apesar disso, não sabia conter-me em buscá-lo e desejá-lo. E assim que se dignou vir, me disse: o que é que garante que o sol nasce, senão a luz que põe em fuga as trevas noturnas e o calor que expande na mesma luz? Se dissesse que o sol nasceu, e no entanto parece mais densa a escuridão da noite, e não se sente nenhum calor, o que dirias tu? Que não é sol verdadeiro, que saiu, senão falso, porque não se veem os efeitos do sol. Agora, se a minha visão te afasta das trevas e te mostra a luz da verdade, fazendo-te sentir o calor da minha graça, por que queres cansar-te o cérebro, pensando que não sou eu quem obra em ti? Acrescento porque assim o quer a obediência, que no outro dia estava pensando, se de verdade acontecem tantos castigos que escrevi nestes cadernos, quem terá coração, né, de ser espectador de tantos castigos que ela fala, né? Então, até aqui, pois bem, Jesus está explicando como é que sabe, né? Se é Deus, se é o demônio, se é de Deus, se é do demônio, de acordo com o efeito espiritual que produz, certo? Então, por isso que é muito estranho, né? As pessoas que elas largam, né, assim, a divina vontade sob alguma justificativa de que se decepcionou, né, e não sei o quê, porque eram para elas considerarem os efeitos, né, do sol, de estarem expostas a essas verdades da divina vontade que produziram efeitos, né, nas almas delas, produziram efeitos verdadeiros, né, de luzes para a alma delas, mas ignoram, né, ignoram esses efeitos e para seguir, né, a própria vontade humana, então tem essa autoenganação, né, então em vez da pessoa ela ser verdadeira, né, ela ignora o que aconteceu com ela para poder justificar a ação dela de não querer buscar mais a divina vontade, de não querer mais buscar o nosso canal
enfim, o nosso WhatsApp, seja o que for, né? Então, assim, é sempre o efeito, é igual aquilo que fala no Evangelho, né? A árvore, ela se conhece pelos frutos. Então, uma árvore boa, ela dá bons frutos. Uma árvore má, ela dá maus frutos. Então, é assim que a gente sabe, né? Então, é isso, né? Assim, o que é bom, que realmente é de Jesus, gera frutos, né? Sim, bons frutos espirituais, mas o que não é, não gera. Ele não gera, é inverso. Então você se sente mais distante de Deus, você sente uma privação de Deus que é muito estranha, sabe? Que não é assim a privação reparatória, que o estado de ânimo que ele coloca sobre você não é diferente. Você sente. Então, é ter essa sensibilidade, né, para Deus. É claro, é necessário ter a sensibilidade. Então, nós que já buscamos viver na divina vontade, a gente já tem mais sensibilidade, né? Porque a gente fica, né, o dia inteiro assim em contato com Jesus. Então essa presença de Jesus, ela já é muito forte para nós, né? Essa presença espiritual de Deus, ela já é algo mais vivo. Então, quando se acontecesse de fazer alguma coisa que não fosse de Deus, não fosse a vontade de Deus, você iria perceber na mesma hora algo muito estranho. Você iria perceber na hora, assim, que você acabou caindo, né? Que você fez o que não era para você fazer de jeito nenhum, certo? Então, é por aí, né? Por aí. Então, é assim que a gente consegue discernir se é Jesus, se é o demônio, né? Pelo efeito que causa ali a obra, tá? O ato, enfim. E o bendito Senhor claramente me fez compreender que alguns se realizarão enquanto ainda estiver sobre esta terra, outros depois da minha morte, e alguns outros serão diminuídos em parte. Então fiquei um pouco mais aliviada por pensar que não era a minha vez de ver todos. Seria muita coisa, né, para ver. Aqui está satisfeita a senhora obediência, que começou a franzir a testa, né? Ela ficou preocupada, né? Porque ela pensava nisso, né? De que iria ver esse monte de castigo. A dar lamentos e a repreender. Parece que esta bendita senhora não quer em nenhum modo adaptar-se à razão humana, não quer ocupar-se de nenhuma circunstância, mas parece que não tem razão. E na verdade é um martírio ter que ver com alguém que não tem razão. Porque para poder estar um pouco bem é necessário perder a própria razão. Porque a senhora vai se gabando. Eu não tenho nenhuma razão humana, por isso não se adaptar à minha maneira humana. Minha razão é divina, e quem quiser viver em paz comigo é absolutamente necessário que que perca a sua para fazer aquisição da minha. Sim, certo. Quem quiser viver em paz comigo é absolutamente necessário que perca a sua para fazer aquisição da minha, certo? À vontade, certo? Assim é como raciocina a senhorita. O que se pode dizer é melhor calar-se, porque
ao direito, ou ao contrário, sempre quer a razão e se gloria de negá-la sempre. Então, primeira parte aqui, o primeiro texto, né? A meditação. Continuo já, gente. Só um instantezinho aqui, né? Amém. Fiat. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tema 2. O verdadeiro amor nunca está sozinho. Esta manhã, tendo recebido a comunhão, meu adorável Jesus me fazia ver o confessor que punha a intenção de me fazer sofrer a crucificação. Minha pobre natureza sentia repugnância, não porque não quisesse sofrer, senão por outras razões que não é necessário descrevê-las aqui. Mas Jesus, como lamentando-se de mim, dizia ao Pai: não quer submeter-se. Forte, né? Eu me enterneci ante o lamento de Jesus, né? Jesus estava lamentando a atitude dela. O padre renovou a ordem e me submeti. Depois de ter sofrido um pouco, como via o Pai presente, o Senhor disse: Amada minha, eis o símbolo da Santíssima Trindade. Eu, o Padre e tu. Meu amor, desde ab eterno, jamais esteve sozinho, senão sempre unido em perfeita recíproca união com as divinas pessoas, porque o verdadeiro amor jamais está sozinho, senão que produz outros amores e goza o ser amado pelos amores que ele mesmo produziu. E se está só, ou não é da natureza do amor divino, ou bem está só aparentemente, se soubesses quanto me agrado e me agrada poder continuar nas criaturas aquele amor que desde ab eterno reinava e reina ainda agora na Santíssima Trindade. Eis porque digo que quero o consentimento da intenção do confessor unida comigo, para poder continuar mais perfeitamente este amor que simboliza a Trindade Sacrossanta. Então, ou não é da natureza do amor divino, ou bem está só aparentemente. Tentar entender isso, né? O verdadeiro amor jamais está sozinho, senão que produz outros amores e goza o ser amado pelos amores que ele mesmo produziu. Produz outros amores e goza ser amado pelos amores que ele mesmo produziu. E se está só, ou não é da natureza do amor divino, ou bem está só aparentemente. Então, ou está sozinho porque não é da natureza divina, ou está sozinho só aparentemente, parece que está sozinho, né? Se soubesses quanto me agrado e me agrada poder continuar nas criaturas aquele amor que desde ab eterno. Então é um mistério muito grande a Santíssima Trindade, né? Então, de fato, Deus nunca está sozinho, porque ele é três pessoas em um, né? Então, por ele ser três pessoas, ele sempre dá amor e recebe amor. Ele nunca fica sem a correspondência do amor. Então, é um mistério enorme esse mistério de Deus. E a gente acaba entrando, né? E vai dar a nossa parte mais fácil de entender, porque Deus sempre está para nos amar, né? Então, Ele nos amou primeiro, como fala, né, na carta lá de São Paulo. Então, Deus nos amou primeiro, Ele sempre está para nos amar, né? Então, a gente nunca fica amando sozinho, né? Então, por isso que Jesus está falando, né? Então, o amor para Ele ficar sozinho, então não é um amor divino, né? Ou então está só aparentemente sozinho, porque na verdade nunca está. Porque nós sempre estamos envoltos em Deus, né? A gente sempre conta com a presença
de Deus na nossa vida. Então não tem como uma pessoa dizer, eu tô sozinho, eu amo, mas eu não sou amado, mas ninguém se importa comigo, mas ninguém me ama. Então é porque não é um amor divino. Porque, né, quem tem o amor divino sabe que é amado por Deus, se sente amado por Deus, reconhece, né, todo o amor que o Pai tem em direção ali à pessoa, né? Então, é um mistério muito grande, né? Isso de o amor, né? Ele nunca está sozinho, ele produz outros amores para poder amar, né? Então, isso vem muito assim por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui. Tem o exemplo espiritual, que é quando nós amando a Deus, né? Nesse ato de amor a Deus, a gente transborda o amor, né? E esse amor gera o amor para com o próximo, né? Então, é um transbordar de amor. Também no amor recíproco, né, entre um casal, como é pensado por Deus, né? Então, o casal ali, quando eles estão se amando, né, no ato deles, no ato conjugal deles, eles geram uma vida, né? Eles geram um novo amor e esperam ser amados por esse amor novo que foi gerado. Então, é um reflexo de como Deus age. Então, a Santíssima Trindade, eles já tinham uma plenitude no amor, eles já viviam, né, perfeitamente plenos de amor. O Pai amava o Filho amava o Pai e o Filho amavam o Espírito Santo e recebiam o amor de volta, sabe? Então era perfeita a comunhão, a unidade entre eles, o amor recíproco entre eles, já era perfeito. Mas o transbordar de amor de Deus foi ele criar o homem, a sua imagem e semelhança, né? A imagem de Deus os criou. Então, foi o transbordar, né? Vamos criar mais imagens nossas para que possamos nos amar ainda mais. Que, assim, é muito grande isso, né? Então, é realmente muito parecido com a realidade do casal, né? Então, o casal é como se eles dissessem assim: nós somos felizes, nós já somos felizes, né? Nós dois já somos felizes, mas vamos abrir. Então, vamos deixar que mais seres humanos participem da nossa felicidade. Vamos deixar que mais seres humanos participem do nosso amor para que possam gozar da nossa felicidade. E aí, né, eles se abrem à vida, né? Se abrem para a vida de outros seres humanos que possam experimentar o amor que eles já vivem ali, né, mutuamente, reciprocamente, né? Então, é muito bonito esse trecho. Simples, mas é muito bonito, né? Fala esse mistério tão grande do amor de Deus, né? Da Santíssima Trindade, de como o amor nunca está sozinho. Nossa, eu nunca tinha escutado isso, nunca tinha pensado nisso. Então, é isso, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat.